Essa semana, a página do Facebook e o Twitter do Olavo de Carvalho, que é o guru dessa nova direita estúpida do Brasil, foram bloqueados. Foi uma acusação anterior, foi um caso de uma piadinha, como ele disse, né, que provavelmente foi um caso de difamação que ele postou no Facebook e por isso ele foi bloqueado. Então o que aconteceu foi que vários canais, incluindo o Nando Moura, incluindo o Mamãe Falei, vieram em defesa do Olavo de Carvalho, da liberdade de expressão, e que ele está sendo censurado, né, por causa das merdas que ele fala. Então ele fez um vídeo no YouTube agora, porque como ele foi bloqueado nesses canais, ele está usando agora o YouTube como veículo de comunicação, então ele fez uns vídeos falando sobre isso e dizendo, afirmando que hoje em dia a censura no Facebook é muito pior do que o que havia na ditadura. A censura hoje é muito pior, muito mais vasta, muito mais drástica, muito mais prepotente, muito mais perigosa do que a censura no tempo da ditadura. E as pessoas riem, Eu já falei, ó. Risinho de escárnio é argumento de puta, você faz favor, né? Ele reforça que ninguém era perseguido por causa disso, né? Que na ditadura os jornais tinham que passar pelo censor ali, mas ninguém era perseguido por causa disso, né? Que não havia essa censura de pessoas, mas apenas de reportagens. E devem dizer, mas isso acontecia no tempo da ditadura. Nunca aconteceu. Ninguém foi banido da mídia. Ninguém foi banido da profissão jornalística. Bem, isso é uma mentira, isso é uma falsidade típica desses conservadores dessa época, né, que eles querem distorcer totalmente, né? Há uma tendência, uma narrativa agora de tentar argumentar que a ditadura no Brasil foi uma ditabranda, né, que não foi nada disso, que foi muito tranquilo, que ninguém era perseguido, que só quem era revolucionário, só quem era guerrilheiro que sofria as penalizações, que na verdade uma pessoa trabalhadora honesta não sofria nada. Mas isso não é verdade. Você tem várias evidências, né, vários documentos que comprovam que jornalistas foram perseguidos, que foram censurados, e vários foram mortos, né? O caso mais famoso é do Vladimir Herzog, que foi encontrado enforcado na cela, né? Que disseram que foi um suicídio, mas tudo indica que ele foi torturado e assassinado no DOI-CODE, nos porões do DOI-CODE, mas ele não foi o único. Ele foi o caso mais famoso, mas o Sindicato de Jornalistas de São Paulo fizeram uma comissão da verdade e eles defendem que pelo menos 25 jornalistas desapareceram, foram mortos pela ditadura. Há o documento aqui da Comissão de Verdade que vocês podem consultar, que tem a biografia dos jornalistas que desapareceram. Muitos deles eram envolvidos com partidos de esquerda, então nesse sentido eles foram perseguidos por causa da sua posição política, que não foi bem o caso do Vladimir Herzog, que ele não era militante, mas nesse caso eles eram militantes, ou seja, a pessoa que era contrária à ditadura, que desafiava a ditadura, foram perseguidos, foram mortos. Nós fomos cercados por 2 veraneios e ali mesmo fomos retirados do meu carro, colocados na veraneio e levados para o prédio do Ministério do Exército. Isso aí não há dúvida nenhuma. Tiraram o capuz e colocaram o esparadrapo, eu fiquei de pé e neste vão muitas pessoas sendo torturadas simultaneamente. Levei um chamado telefone, né? Foi um tapa nos ouvidos que fiquei desacordado um tempo. Levei choque nos testículos, na língua, nas mãos, fui violentamente torturado e ser viciado, inclusive. Houve momentos que eu me entreguei, assim, que eu achei que não ia sair dali, vivo. E esse documento começa assim, olha. Apesar dos registros imprecisos e obscuros e de documentação destruída ou ocultada, sabe-se que dezenas de jornalistas foram mortos no país entre 1964 e 1985, e centenas foram arbitrariamente presos e torturados, em muitos casos sem nenhuma denúncia formal. A Comissão da Verdade do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo lista 25 casos de profissionais assassinados pela ditadura, dos quais 18 jamais foram encontrados. Ou seja, comparar essa punição do Facebook, que está nas políticas do Facebook, que é uma empresa privada, com regras, com políticas próprias, que não é um órgão estatal, que não está vinculado a nenhum Estado, comparar isso à época da ditadura, onde pessoas foram perseguidas e mortas pelo Estado, é de uma burrice extraordinária e impressionante até para o Olavo de Carvalho. É aquele tipo de informações que você botaria na boca de realmente pessoas lunáticas. Até onde eu saiba, ninguém está batendo na porta do Olavo de Carvalho lá, nenhum policial, nenhum oficial do Estado está lá batendo na porta dele para levar ele para um porão para ser torturado, para ser silenciado.
Então isso não dá para comparar uma coisa com a outra, né? E há um outro artigo muito interessante chamado Jornalismo e Ditadura Militar no Brasil, da censura à resistência nas redações, da Lívia Sádia, na qual ela mostra alguns depoimentos de jornalistas e como era o trabalho nas redações nesse período. Que em alguns jornais o censor ficava lá na redação, então todas as reportagens tinham que passar por esse censor, que analisava se poderia ser publicado ou não, se tinha que ser editado, tinha que cortar alguma coisa ou não. Então você tinha um oficial do governo lá dentro da redação aprovando aquilo ali ou não. Alguns jornalistas, intimidados com isso, né, ou desconfortáveis com essa situação, pediram as contas, não queriam mais escrever sobre política porque não se sujeitavam a esse tipo de repressão. Éramos uns 3 ou 4 repórteres e fomos recebidos pelo comandante da 4ª Zona Aérea, que era o brigadeiro José Vaz da Silva. Ele fez um desabafo, disse: olha, os mesquitas do Estadão passam a vida descendo pau nos militares e dizendo que não há liberdade no Brasil, que as notícias são censuradas, que nós vivemos uma ditadura, pois agora, com o Ato 5, eles vão ver. Agora nós temos liberdade de fazer o que nós sempre quisemos fazer. Foram momentos, né, que à distância você acha graça, mas insuportáveis, sabe? Insuportáveis. Quer dizer, para o jovem de hoje é difícil a gente, né, devolver aquele crime. Havia um certo coronel Américo aqui no Exército que de vez em quando mandava convocar a gente para interrogar, cobrando coisas no jornal. Que eu fui lá, depor, e o coronel Américo pegou o jornal e falou: essa matéria aqui, tal, uma matéria que não faz bem ao país, uma coisa assim e tal. E eu tive a oportunidade de fazer uma pequena vingança. E eu falei: olha, o senhor tem que cobrar do censor, porque ele aprovou isso aí. Para o jovem de hoje é difícil a gente, né, devolver aquele clima, dizer para ele, porque ele está sempre achando. Eu há pouco tempo estava numa palestra e o menino falou: ah, mas isso que tu está dizendo aí hoje é a mesma coisa, é pior, não tem, não sei o quê. Qual é a diferença entre, né, isso agora, censura agora? Eu falei: oh, cara, e me ocorreu isso, né? Eu falei: olha, cara, a diferença é que se você dissesse tudo isso naquela época, você saía daqui preso. E hoje você vai tranquilamente para casa. Isso pode parecer, mas é muito importante. A gente reconquistou a democracia. Há uma grande diferença entre uma censura prévia, igual esse caso da ditadura, né, que foi implantada depois do AI-5 e também depois de um decreto, que foi o Decreto-Lei 1077, de 26 de janeiro de 1970, que diz o seguinte, olha: artigo 1. Não serão toleradas publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes, quaisquer que sejam os meios de comunicação. Artigo 2. Caberá ao Ministério da Justiça, através do Departamento de Polícia Federal, verificar, quando julgar necessário, antes da divulgação de livros e periódicos, a existência de matéria infringente da proibição enunciada no artigo anterior. E artigo 3, verificada a existência de matéria ofensiva à moral e aos bons costumes, o Ministro da Justiça proibirá a divulgação da publicação e determinará a busca e apreensão de todos os seus exemplares. Ou seja, havia uma censura prévia. Antes de publicar um livro, antes de publicar uma reportagem, um censor deveria avaliar aquilo ali para ver se coadunava com a política estatal dos militares. No Facebook não existe isso, na internet não existe isso. Você publica lá a tua merda que você quiser, Olavo de Carvalho. E se por acaso alguém julgar aquilo ali é impróprio, seja porque é uma fake news, seja porque é um material difamatório, ou o que seja, ou que viola as políticas da empresa, aquele material seria retirado. Em alguns casos extremos, eles podem bloquear as contas, porque é assim que a empresa funciona. Assim são as políticas da empresa capitalista e que não tem nada a ver com governos. Não há uma censura prévia, você não foi impedido de falar, você não foi impedido de se manifestar, e depois, quando foi censurado, né, quando foi cortado o seu material, você não está sendo torturado, nem espancado, nem assassinado e jogado numa vala comum. Isso não aconteceu, até onde eu saiba. Portanto, a afirmação do Olavo de Carvalho de que a censura hoje é muito pior do que durante a ditadura é uma mentira. Mais uma mentira do Olavo de Carvalho. E eu quero encerrar esse vídeo aqui com uma frase do filósofo Descartes, que foi um dos mais importantes filósofos da história da filosofia. Ele diz o seguinte: é de prudência nunca confiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Ou seja, se você vê alguém que realmente divulga fake news, divulga teorias conspiratórias, que divulga mentiras, que faz afirmações completamente falsas e descabidas, é de bom senso você não confiar nessa pessoa inteiramente depois. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, se vocês acham que a censura hoje na internet é muito pior do que era na ditadura, se faz sentido essa afirmação do Olavo de Carvalho ou não. Deixe no comentário aqui embaixo. E aproveite e mande também teorias doidas do Olavo de Carvalho para serem refutadas no futuro. Deixa aqui no comentário também. Um abraço para vocês, até mais. Tchau!